Tito, capítulo 1, verso 1 ao verso 4. Vamos ler a palavra do Senhor então. Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade que leva à piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra na pregação que lhe foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos mais uma vez nessa noite, te pedindo que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração. Convença-nos, Senhor, de nossos erros. Anime, Senhor, nosso espírito a viver ainda mais para a Tua glória, obedecendo a Tua palavra. Dá-nos entendimento espiritual, para que possamos entender a Tua vontade. Transforma-nos, Senhor, conforme o Teu querer, Senhor, para a glória do Teu nome. Nos ajuda a viver para Ti. Oramos em nome de Jesus, mais uma vez te pedindo essa bênção. Amém. A política brasileira sempre foi um destaque em todo o mundo. Entramos no ano de 2022 e entramos no ano de período eleitoral, ano eleitoral. Nesse ano vamos ter candidatos a presidente, a governador. As movimentações já estão grandes. Dentre tantas lambanças da política ou dos políticos do nosso país, pelo menos uma eu gostaria de destacar, não me chama muita atenção. No ano de 2014, mais especificamente, um político foi pego no aeroporto de Congonhas com 200 mil numa mala e 100 mil dólares na cueca. Indagado sobre de onde vinha a quantia, ele disse que ele era agricultor e o dinheiro vinha de venda de verduras. A pergunta é: o que o dinheiro de venda de verduras estaria fazendo na cueca de um político? Depois de tantas explicações e escândalos aí, ele disse, respondendo às críticas, que o dinheiro não estava na cueca, mas sim no pós da calça. Uma grande diferença. Aquela para mim foi uma das piores mentiras que eu já consegui ver alguém contar. Praticamente impossível que alguém tenha tanto dinheiro e esse dinheiro venha simplesmente de uma verduraria e ainda diga que estava escondendo em um local, mas esse local não era nada inóspito. Imagina. Quando nós nos deparamos com uma pessoa assim, nós taxamos logo, ela é mentirosa. Mas era esse tipo de pessoa que habitava ou que morava na cidade de Creta. Para falar a verdade, Creta era uma cidade, cretizo, que era a palavra usada, era como se fosse, deu a origem à palavra cretino, ou mentiroso. Para os cretenses, mentir era algo virtuoso, porque eles tinham a concepção, influenciados pela mitologia grega, de que Zeus era um deus que habitava de vez em quando em Creta, e que ele muitas vezes contava mentiras para seduzir as mulheres e assim ter relações sexuais com elas. E o cretense, para ser igual a Zeus, mentia também. Fora outros fatores. De certa forma, então, chamar alguém de cretense era a mesma coisa que chamar alguém de mentiroso. Mas é num ambiente desse que Paulo deixa Tito para organizar uma igreja. Uma igreja que já tinha sido plantada pelo apóstolo Paulo, pessoas já tinham se convertido. E agora, o que fazer com esses cristãos que ainda não aprenderam a serem cristãos, mas precisam aprender? Como organizar essa igreja? Mais especificamente no verso 5 da carta, Paulo vai dizer isso: te deixei em Creta, Tito, para que você poste em ordem as coisas restantes
e também constituir-se lá presbíteros. Veja, organizar a igreja, para organizar a igreja é necessário constituir presbíteros. Em outras palavras, o primeiro passo para a organização de uma igreja não é as suas quatro paredes. Não são as suas quatro paredes. Não é a sua estrutura física. A primeira coisa para que uma igreja seja organizada é necessário uma boa liderança. É por isso que nós somos chamados de presbiterianos. Você sabia disso? Porque a igreja presbiteriana só é organizada se ela tiver condições de sustentar o seu pastor e também se ela tiver um quadro de presbíteros. Se ela tiver no mínimo 2 presbíteros e o pastor. Esse é o mínimo necessário. 2 homens, como o apóstolo Paulo vai chamar de homens exemplares, que não são perfeitos, mas que pelo menos tentam viver uma vida piedosa. E aí então, nessa carta, Paulo então vai discorrer para Tito como é que se deve organizar uma igreja, o que se deve fazer para organizar uma igreja. E aí ele diz, estabeleça liderança. Uma liderança que possa discipular, e daí vem a resposta à nossa grande pergunta dessa carta, como Deus reforma a sua igreja. No capítulo 1, através de uma boa liderança. Capítulo 2, através do discipulado de cada membro. Os presbíteros precisam discipular os membros da igreja. Todos precisam ser discipulados. E terceiro, através da vida ética de cada cristão. Veja, liderança, igreja, sociedade. Um líder exemplar ensina cristãos exemplares a como viver na sociedade. Não como cretismo, mas sim como cristão. Diante disso, irmãos, nesses versos de 1 a 4, eu me propus aí a esclarecer aos irmãos o primeiro aspecto de uma boa liderança. Paulo está escrevendo sua carta a Tito, e quando ele faz isso, ele ressalta o que ele entende por Evangelho, o que ele crê por Evangelho e o que Tito deve lembrar do que é o Evangelho. Na semana passada eu falei sobre o verso 1 somente, quando nós lemos que Paulo é servo e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade. E nesse sermão da semana passada, nós vimos então algumas verdades importantes. Nós vimos aí que Paulo foi constituído apóstolo por vontade de Deus e diretamente de Cristo Jesus. Mas ele tem pelo menos aí 3 aspectos. Foi constituído para promover a fé que é dos eleitos, para manifestar o conhecimento correto da verdade e também para que a verdade direcionasse a piedade. Nessa semana passada, então, nós vimos essas 3 implicações do ministério apostólico. Pastor, mas nós não temos mais apóstolos hoje. De fato não temos, mas nós temos os escritos apostólicos. Então, se queremos ter uma igreja que seja constituída de pessoas eleitas, que foram salvas por Deus através da pregação correta do Evangelho, é necessário então pregar o Evangelho apostólico. Se nós queremos uma igreja que seja piedosa, é necessário então que a igreja seja ensinada corretamente para que ela viva de fato o que é, viva de acordo com a piedade. 2 ambições nós temos que ter como igreja. Se nós não tivermos essas 2 ambições, nós não estaremos cumprindo o nosso papel de igreja. Qual é? Pregar o Evangelho corretamente para que haja conversões. Essa é uma das nossas ambições. Mas conversão em si não é somente um alvo de Deus para a humanidade. Deus quer que os conversos aprendam a viver piedosamente. 2 ambições. Qualquer um de nossos programas, de nossas atividades, de nossas reuniões, que não se enquadrem em desses 2 aspectos, então são programas e atividades que não deveriam estar acontecendo na igreja. A igreja precisa, em tudo que fizer, estar direcionando um desses 2 princípios. Diante disso, irmãos, olhando então para essa verdade, o que é essa verdade? Paulo vai esclarecer para nós, e é o que eu vou tentar discorrer com os irmãos nesse sermão de hoje, do verso 2 até o verso 4.
Eu quero que os irmãos percebam comigo que bons líderes confiam no Evangelho, que está apoiado no Evangelho de Deus, que está apoiado em sua promessa. Primeiramente, garantida pelo seu caráter fiel. Olha lá o que diz então o verso 2. Ele diz que esse conhecimento que leva à piedade está em esperança. Esperança de vida eterna. Amados irmãos, todo e qualquer bom líder e todo e qualquer cristão precisa entender essa questão básica do Evangelho. O Evangelho não traz para você esperança de prosperidade material neste mundo. O Evangelho não traz para você esperança de vida saudável todos os dias que você tiver neste mundo. O Evangelho não traz para você a esperança de que você não terá conflitos conjugais nos dias em que você estiver casado. O Evangelho não traz a esperança para você de que a sua vida será calma, serena e tranquila enquanto você for crente. O Evangelho tem o seu foco não no aqui e no agora, mas no lá e no depois. Há sim implicações do Evangelho para a nossa vida. Há uma transformação já no início, mas a esperança do crente não está fundamentada em coisas que podemos obter nesta vida. Mas veja bem, você não precisa ir muito longe para você ouvir um outro tipo de evangelho que não é este que Paulo prega. Se você ligar a sua televisão, entrar no canal no YouTube ou ligar a sua rádio, você vai ver que a ênfase da igreja evangélica é prosperidade material, saúde e sucesso. Toda e qualquer pessoa que está na igreja com essa expectativa precisa ouvir o Evangelho corretamente, para que então receba o Evangelho de Cristo e seja salvo por Cristo, porque sem o Evangelho correto não há salvação. Só que esse Evangelho está pautado em uma pessoa que não é um cretino e não é um político brasileiro. Paulo fala que é a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu. Paulo então está fazendo um contraste entre a realidade social da sua época, a realidade social do povo de Creta e o caráter de Deus. Enquanto Zeus é para vocês um Deus que engana, o Deus de Israel é um Deus que nunca mente. Lá em Números capítulo 23, verso 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Amados irmãos, como um americano leva a fama de um jogador de basquete, um brasileiro leva a fama de um bom jogador de futebol, com algumas exceções do Diogo, por exemplo. Um baiano leva a fama de preguiçoso, um carioca leva a fama de malandro, assim também um cretense levava a fama de mentiroso. Mas um cristão tem que levar a fama de alguém que fala a verdade, porque Deus é um Deus que não mente. Isso é maravilhoso para nós, irmãos. Confiar nas promessas de alguém que nunca falhou é maravilhoso. As promessas que as pessoas muitas vezes fazem para a gente, elas não cumprem. E às vezes não é porque não querem. Às vezes porque são impedidas, porque têm suas forças limitadas. Circunstâncias podem oprimir o seu cumprimento da sua promessa, mas Deus não tem. Uma vez Deus tendo dito, não o cumprirá? Sim, cumprirá. Esperança de vida eterna, que Deus que não mente prometeu. Essa esperança deve estar no nosso coração. Tudo nessa vida passa, irmãos. Tudo passará. Mas quem tem esperança de vida eterna, confiado em Cristo Jesus, na promessa certa de Deus, então é uma esperança firme, forte e segura. É uma esperança pautada no caráter de Deus. Então é uma esperança certa.
Essa é a minha e a sua esperança, irmãos. É onde deve estar o nosso coração. Na vida eterna que Deus prometeu em Cristo Jesus para todos aqueles que creem. Se você já creu, então você tem essa esperança. Mas se você ainda não creu, ainda há portas abertas para obter essa esperança. Em segundo lugar, irmãos, bons líderes confiam no Evangelho de Deus, que está apoiado em sua promessa, prometida por ele antes da eternidade. Olha o que Paulo fala no restante do verso: que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Essa expressão, irmãos, pode ser muito bem traduzida por desde a eternidade, ou antes das coisas criadas. No início, quando não havia nada, somente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, lá Deus prometeu. Deus prometeu para si mesmo que iria constituir para si mesmo um povo eleito na eternidade, sem que esse povo tivesse feito bem ou mal. Mas o evangelho que Paulo está ensinando, irmãos, é que a vida eterna é consequente de um plano eterno de Deus, não um plano eterno do homem. Em Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Sua promessa é certa, irmãos, porque ele já nos escolheu antes de tudo começar. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 9, vai falar e usa o exemplo de Jacó e Esaú, ele vai dizer que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú antes que os dois tivessem feito alguma coisa para que a graça, a salvação, não se apoiasse em obras, mas sim naquele que concede a sua graça. Paulo exortando a Timóteo a perseverar na pregação do Evangelho, lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 8 e 9, ele diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Graça nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Amados irmãos, a salvação nossa é certa por causa do passado e não por causa do nosso presente. Na eternidade, antes de tudo começar, Deus estabeleceu que Ele iria salvar um povo, e esse povo seria caracterizado pela fé em Cristo. Algumas pessoas pensam que Deus escreve o nome dela no livro da vida no momento em que elas creem no Evangelho. Eu lembro de uma jovem uma vez que me contou essa experiência, que todas as vezes que o pastor fazia um convite para a pessoa vir à frente e receber a Jesus, que o pastor orava junto com a pessoa e se o pastor não dissesse que Senhor, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, o pastor tem que falar. Quando o pastor não falar, ela vai ficar desesperada. Porque na cabeça dela é como se o pastor não tivesse pedido: Senhor, faça isso agora. Mas não. Nosso nome foi escrito no livro da vida antes de nós nascermos. O Evangelho é muito claro que a salvação vem pela graça e não por obras. Algumas pessoas até entendem erradamente, achando que nós somos salvos por causa da nossa fé. Não. A nossa fé é um instrumento de salvação e não a causa dela. Lá em Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer isso: por graça através da fé. E isto não é de vós, é dom, é graça, é dádiva de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Portanto, a nossa salvação, a fé que temos, não é produzida por nós mesmos, mas ela é gerada em nós por causa de uma bondosa ação de um Deus soberano, que prometeu antes de tudo começar. Você pode confiar que a vida eterna não é
presente completo de última hora para nós. Deus não decidiu, eu resolvi agora, me deu na telha aqui, eu vou então salvar fulano de tal. Não. Mas ela é uma dádiva que nos foi prometida desde a eternidade. Nossa salvação não é um plano B depois da queda que Deus faz. Mas é o único plano que Ele fez, que sempre teve e nunca vai mudar. Nisso nós temos então certeza de salvação. Mas há mais, irmãos, aqui ainda. Bons líderes confiam no Evangelho de Deus, que está apoiado em sua promessa, mas essa promessa é manifesta na pregação de sua palavra. Veja, irmãos, no restante do verso 2, se Deus prometeu na eternidade, como sabemos? Através daquilo que você está fazendo agora, ouvindo a pregação. Paulo diz que a seu tempo manifestou a sua palavra, e a sua palavra aqui faz uma referência a Cristo, e Cristo é manifesto na pregação. Os apóstolos tinham essa tarefa, irmão, de pregar o Evangelho, porque através da pregação do Evangelho, pessoas conheciam a Cristo Jesus, e conhecendo a Cristo Jesus, criam nele. Cristo é revelado através da pregação. Segundo o mandamento de Deus, Deus estabeleceu os fins, a salvação de pessoas eleitas, mas estabeleceu os meios, e o meio é a pregação do Evangelho. De maneira que quando o Evangelho é pregado fielmente, Cristo se manifesta às pessoas. Por que Paulo tinha tanta segurança e tanta intrepidez e coragem de pregar o Evangelho? Por uma razão, porque ele sabia que o Evangelho é eficiente. Quando o Evangelho chega aonde Deus quer que ele chegue, o Evangelho transforma quem Deus quer que ele seja transformado. Deus não precisa, irmão, de pregadores eloquentes para salvar pessoas. Graças a Deus por eles. Graças a Deus por tantos e tantos pregadores que são excelentes na hora de pregar. Por Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior e tantos outros, graças a Deus por eles. Mas se eles não existissem, ainda assim existiria salvação, porque não é pela eloquência deles que pessoas são salvas, é pelo poder do Evangelho. Charles Spurgeon foi convertido por Deus quando um sapateiro leu um verso, gaguejando porque mal sabia ler, numa noite de inverno, com 14 pessoas dentro da igreja, com 16 anos, o sapateiro leu: olhai para mim e me vê. Depois disso, Charles Spurgeon se tornou conhecido como o príncipe dos pregadores. Eu fiquei muito feliz com o sepultamento do nosso pastor e amigo Jonas, não porque ele morreu, mas porque eu vi tanto de gente que tinha, mesmo na Covid, ali podendo dar o apoio à família dele. Mas eu peguei ali o Anil, lá do Mateus, o Anil, até o retorno, para quem vai para o Cruzeiro do Anil ou para a estrada de Ibamar. Eu passei mais de 50 carros nossos. Eu não fui para o enterro, participei lá do ponto fúnebre e vim para cá no domingo passado, né? Não dava tempo, era um horário muito próximo. Quando Charles Spurgeon morreu, a Inglaterra parou. Porque ele pregou tantas vezes, seus sermões foram impressos, espalhados por todo o mundo britânico da época, que nem o velório da rainha da Inglaterra tinha tanta gente. O homenageado não foi Charles Spurgeon, não é o pastor Jonas. É porque ambos pregavam o Evangelho que manifestava Cristo Jesus. Nosso Salvador é manifesto todas as vezes que nós pregamos a palavra de Deus. Portanto, irmãos, uma igreja missionária é uma igreja doutrinária.
chama os eleitos, o falso evangelho engana pecadores. Por isso nós precisamos entender que zelo doutrinário, zelo no estudo, nada mais é do que o cuidado para apresentar somente a Cristo e nada além de Cristo Jesus. É o chamado de Deus para nós, pregarmos corretamente a sua mensagem. Quando no leito de morte perguntaram para Asbel Ben Simonton se ele tinha algum recado para os irmãos do Brasil, depois dos anos aí que ele serviu aqui, como missionário pioneiro do presbiterianismo aqui, perguntaram se ele tinha algum recado. Ele disse: diga a eles que Deus usará seus próprios meios para realizar a sua própria obra. E o meio que Deus realiza a sua obra é a pregação, porque nela Cristo é revelado a pecadores e Cristo transforma a vida de pecadores. Amém, irmãos? Amém. A fidelidade na pregação fiel do Evangelho, irmãos, é um instrumento de Deus para separar os eleitos para a salvação, através da fé na palavra encarnada de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por isso, bons líderes, bons cristãos, creem no Evangelho, confiam no Evangelho e fazem de tudo para que o Evangelho seja divulgado, nada além do Evangelho. Em último lugar, irmãos, nós encontramos mais 3 lições no verso 4. Quando Paulo vai saudar a Tito, ele nos dá pelo menos um resumo do que é esse Evangelho. Esse Evangelho que fala de Cristo, que revela Cristo, que é prometido por Deus desde a eternidade, mas é um Evangelho que traz bênçãos. Bons líderes confiam no Evangelho de Deus, que traz suas bênçãos. Bênçãos a quem? Aqueles que têm fé. Veja o que Paulo fala, então, lá no verso 4. A Tito, verdadeiro filho. Por que Tito é verdadeiro filho? Bom, se você não sabe, Tito não era filho biológico de Paulo. Mas Paulo chama Tito de filho, porque Tito foi uma das pessoas que Deus converteu através do ministério de Paulo. Mas Paulo também chama Tito de verdadeiro filho, porque ele possuía algo em comum com Paulo. Paulo diz, a fé comum, a fé que é dos eleitos, é a fé que está fundamentada no Evangelho, a fé que está fundamentada no verdadeiro Evangelho. A esse Evangelho, então, Tito creu, e Paulo, então, chama de filho, verdadeiro filho. Em outras palavras, irmãos, uma pessoa salva é uma pessoa que possui fé no Evangelho, uma pessoa que possui fé no Evangelho correto, o Evangelho de Cristo, o Evangelho apostólico, recebe algumas bênçãos. Pelo menos 2 aqui Paulo relaciona para nós: a bênção da graça e a bênção da paz. Graça, o que é graça? Graça é um ato, um favor que Deus faz a pessoas que não merecem. Graça nada mais é do que Deus salvar um pecador que nem sequer desejava ser salvo. Graça é Deus ressuscitar um pecador morto em seus delitos e pecados. É um favor que Deus faz a pessoas que não fizeram nada, incapazes. Isso é graça. Paz. Paz é o resultado dessa graça. Quando Deus salva pecadores, o ato de Deus salvar traz esse pecador para um outro relacionamento com Deus. Se antes o relacionamento era de inimizade, estávamos mortos em nosso leito de pecados, éramos inimigos da verdade, agora somos amigos de Deus. Paz é o estado ou condição de pessoas que eram inimigas de Deus, mas que agora são amigas. Sabe, eu experimento um pouco disso quase toda semana, principalmente quando vou fazer visita. E é bom fazer visita, irmãos. É bom porque toda vez que a gente faz visita, geralmente vem café, bolo, geralmente vem... As melhores visitas vem o churrasco, mas a ótima visita vem a açaí. Aquela visita que é ótima, assim, pastor, vamos lá em casa, assim, churrasco com açaí.
Eu sei que não é muito comum para vocês, mas para mim é maravilhoso. E como é bom de sentar na mesa, conversar, saber como um e o outro está, dar conselhos, ver o testemunho de fé de alguém, ou tirar uma dúvida em relação à fé de alguém. Como é maravilhoso. Todas as vezes eu lembro dessa palavra, paz. Nós entramos na casa de alguém porque estamos em paz com ela. Nós sentamos na mesa com alguém porque estamos em paz. Nós conversamos, damos gargalhada, contamos piada, porque estamos em paz. Você só consegue entrar num relacionamento com Deus porque você está em paz, através de Cristo Jesus. Amados irmãos, esse é o benefício da paz. Quando temos graça, temos paz. Mas enquanto não recebemos a graça de Deus, ainda somos inimigos. Esse é um ponto importante, irmãos. Aquelas pessoas que não receberam a graça de Deus ainda estão no estado de guerra declarada contra Deus. Por isso nós precisamos ser advertidas. Não porque nós queremos adverti-las ou constrangê-las ou fazerem passar a vergonha. Não, não é isso. É porque nós amamos e queremos que elas se arrependam de seus pecados e se rendam a Cristo Jesus. Nós falamos de condenação não porque queremos fazer com que a pessoa tenha medo do inferno, mas que ela tenha consciência de que Deus a chamou para viver em Cristo e ela precisa receber o Evangelho. Precisamos entender que o Evangelho mostra para as pessoas o real estado delas. Elas estão em guerra. E para que elas estejam em paz, é necessário receber a graça. É necessário crer em Jesus. Crer é evidência de receptividade da graça de Deus. Mas essa graça, essa paz, Paulo deixa claro de quem elas vêm. Olha o que ele diz no restante do verso. Graça e paz da parte de Deus Pai. Peraí. Aqueles que creem em Cristo possuem graça e paz. Mas não somente isso. Aqueles que creem em Cristo possuem graça, paz e são filhos. Deus, para eles, é Pai. Você já deve ter ouvido muitas pessoas dizerem uma frase muito conhecida: todos nós somos filhos de Deus. Não, o Evangelho não diz isso. O Evangelho diz que todos nós somos criaturas de Deus, mas somente aqueles que recebem a Cristo Jesus são filhos dele. Lá em João capítulo 1, verso 12 e 13 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. Veja, ser filho de Deus é crer em Cristo. Todas as pessoas que recebem a Cristo são filhas, são adotadas em Cristo, são adotadas por Deus em Cristo Jesus. Todas as pessoas que creem em Cristo começam a fazer parte do povo de Deus e da família de Deus. Duas figuras interessantes. Quando eu cheguei em São Luís, o pessoal estranhava o meu sotaque. Davi lembra, a primeira vez que eu preguei na igreja presbiteriana de Minas. Chiava que nem prestava. Chiava. Hoje eu estou bem melhor, ainda chio ainda um pouco, né? Mas se vocês não ouvirem minha sobrinha falando, ela ainda chia mais do que eu. Ela vai aprender a ser maranhense, né? Mas eu gostava assim, o pessoal chegava, mas então tu é paraense. É automático, né? Chiando, ou é carioca ou é paraense. Tem dois tipos de chiado. Só que o carioca tem uma malandragem, né? Na fala, né? Eu não tinha esse malandragem, então só pode ser paraense. Um povo caracterizado por uma forma de fala. Povo paraense. Povo maranhense. Povo de Deus também. Caracterizado por uma forma de falar. Mas não somente isso, irmãos. Uma família.
Sabe como é interessante essa questão de família? Vocês devem saber com certeza que o processo de adoção de alguém é muito interessante. Você passa por todo aquele processo lá de triagem e tal, né? Faz os pais, os que querem ser pais, adotar alguém, vai fazer aquele processo todo de triagem. Né? E depois que eles decidem, assinam o papel, não tem como voltar atrás. É de uma vez por todas. Foi isso que Deus fez conosco. No dia em que cremos em Jesus, Deus resolveu nos contar que Ele já tinha resolvido nos adotar em sua família antes da fundação do mundo. E agora, em Cristo, crendo em Cristo, soubemos disso. Soubemos dessa boa notícia através do Evangelho. Fomos feitos filhos de Deus. Depois de algum tempo do nascimento de Thalia, nós achamos necessário tirar uma identidade para ela. Não sei se já na época de vocês já tinha isso, né? Até um pouco na minha idade, né, quando era pequenininho, não tinha, só certidão de nascimento. Mas com ela já algumas pessoas, algumas entidades, alguns órgãos compravam ali uma identificação. E eu tenho a identidade dela na minha carteira até hoje. Tem um cabelinho assim, né, todo para cima, não tinha nem 1 ano de idade, por aí, bochechuda assim, né? Aquela bochecha linda de pessoa recém-nascida. E aí, para onde nós íamos? Vai para o aeroporto, vai viajar, representar. Só, está aqui. Ela é minha filha. Como é que você sabe? Está aqui a identidade. Serve para comprovação dos órgãos de que eu sou o pai dela, tenho a guarda dela e posso levá-la. É assim que Deus faz conosco. Como saber se você é filho de Deus? A identidade é a fé. A fé em Cristo identifica todo e qualquer filho de Deus. Sem a fé em Cristo, sem a fé no Evangelho, no verdadeiro Evangelho, não tem como comprovar salvação. Os filhos de Deus possuem algo semelhante, irmãos. Eles não nasceram porque escolheram nascer. Deus resolveu fazer deles filhos. Thalia não escolheu nascer. Ela não chegou lá com uma audiência, num sonho e falou comigo, com a minha esposa. Agora eu quero. Não. Assim também na família de Deus. Pecadores não chegam para Deus. Deus, eu acho que já é bom, mas talvez seja um bom momento de você me fazer filho. Não. Deus escolhe fazer filhos. E seus filhos são identificados pela fé em Cristo Jesus. Nós, irmãos, somos frutos de um processo eleitoral, mas não um processo eleitoral igual ao nosso brasileiro. Nesse processo não fomos nós que elegemos o nosso representante. Pelo contrário, Deus elegeu tanto o nosso representante como cada integrante do seu próprio povo. Nesse processo não há espaço para engano ou ganho ilícito, mas apenas para a verdade, confiança e bênçãos concedidas por aquele que é fiel. Enquanto há mentiras, promessas não cumpridas e desonestidade quando nós somos os que elegemos alguém, na eleição feita por Deus, só há espaço para a verdade, honra e glória. Nesse processo, não é o representante que se beneficia de forma injusta, mas nós que somos beneficiados por sua obra, vida, justiça e santidade. Não é nosso representante que esconde o nosso dinheiro nos lugares inóspitos, mas somos nós que recebemos dele bênçãos que nosso dinheiro nunca poderá comprar: fé, graça e paz. Enquanto nós elegemos alguém para 4 anos de mandato no nosso país, Ele nos elege antes da eternidade, para o restante da eternidade. A eleição que Deus faz não é baseada em nossos méritos, mas apesar de nossos deméritos.
Isso é Evangelho. E nisso, bons líderes e verdadeiros cristãos creem. É nisso que cristãos verdadeiros creem. É aqui que é construída, organizada, reformada uma igreja de Deus. E assim que vamos começar. E assim que vamos continuar. Amém? Vamos orar ao Senhor.